Pegue sua Bíblia, por favor, e abra em Romanos 9:17. Amém? Diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém? Eu queria que você lesse conforme está na sua Bíblia. Amém? 1, 2, 3. Amém? O dia de Pentecostes foi mais ou menos assim que aconteceu. Pode sentar. Fala pro seu irmão assim: hoje. Não, bem forte tem que ser. Hoje, o Faraó que estava na minha vida e que estava na sua vida, acabou o tempo dele. Amém? Nós vemos um texto aí, irmãos, que retrata a história de Moisés. E o texto fala que Deus foi quem manteve Faraó de pé para confrontar Moisés até que o povo estivesse preparado para ser liberto do Egito. E quando eu comecei a pensar nessa palavra, Deus foi me dando o nome de pessoas que às vezes tem gigantes na sua vida, tem circunstâncias que levaram ela a modificar, assim como eu e você temos circunstâncias na nossa vida que de repente aparece uma situação que às vezes a gente não tem controle, não tem domínio, mas hoje Deus veio falar para você: Ele que colocou isso para que você possa aprender a ter duas coisas. Repete comigo: duas coisas: crescimento e maturidade. Amém? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, até mais ou menos o capítulo 8, a Bíblia fala sobre a história de Noé. E Noé, irmãos, ele precisou de 120 anos de trabalho e de desconfiança das pessoas para construir uma arca. Todo mundo sabe da história da arca de Noé, e os animais foram lá. 120 anos de desconfiança, 120 anos de trabalho para construir algo que ele não sabia, que ele não tinha projetado, mas que era necessário para que ele pudesse sobreviver a algo que viria lá na frente que ele não sabia, que era o dilúvio. Ele precisou de uma arca na vida dele, irmãos, para poder sobreviver ao dilúvio e construir um novo mundo. A Bíblia diz lá em Gênesis 37, a história de um homem chamado José. José, ele foi um homem que ele foi vendido pelos seus irmãos. Quando ele foi vendido, irmãos, a Bíblia diz que ele foi promovido para escravo. Já pensou você ser promovido para escravo? Que situação inusitada. Mas ele precisou ser promovido a escravo, ele precisou ser envergonhado para ser exaltado como um preso. Depois ele precisou ser esquecido durante 2 anos na prisão para que ele pudesse realizar o sonho de Deus na vida dele. Moisés, nós lemos o texto, e esse texto se repete lá em Êxodo. E ele fala que Moisés precisou de um faraó para que ele se tornasse o libertador do Egito e para que ele fosse considerado o primeiro homem mais importante da Bíblia. Jesus não conta que Jesus era filho de Deus. Elias, hoje eu vou citar bastante personagens, para a gente entender o contexto. Elias, ele precisou de 850 profetas de Baal, 850 pessoas que eram incrédulas ao Deus vivo e que eram inimigos declarados do povo de Deus, para que ele pudesse fazer com que Deus descesse fogo do céu. Davi precisou matar um leão, ele precisou matar um urso, para que ele pudesse ter a experiência necessária para matar o gigante e para receber o prêmio, o maior prêmio que tinha naquela época, que era a atenção de Deus.
Jesus precisou de um Judas para viver numa cruz, uma morte que daria vida para todo aquele que cresce nele. Então nós vemos, irmãos, vários personagens, se eu continuar citando aqui, eu posso citar a Bíblia inteira, personagens que tiveram uma circunstância na vida dele que foi colocada por Deus para que ele pudesse ser modificado em crescimento e em maturidade. E nós, como povo de Deus, irmãos, precisamos estar prontos para o crescimento que é enviado de Deus e pela maturidade que tem que ser gerada por mim. Maturidade é um processo que é gerado por mim. Fala para o seu irmão, maturidade é um processo gerado por mim e por você. Não depende de Deus. Agora, crescimento, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, versículo 7, que quem planta não é coisa alguma, quem rega não é coisa alguma, mas Deus é que é o responsável em dar o crescimento. A palavra que Deus quer colocar para você hoje, irmãos, é que você precisa entender que não importa o que você está passando, você não pode deixar de tirar os seus olhos da figura dele. Tudo que você precisa na sua vida vem dele. Não é o dinheiro que você ganha do seu salário que vai prover a sua casa. A sua casa vai ser provida porque Deus, Ele é o Deus de provisão. Ele não abandona ninguém, Ele não deixa ninguém passar necessidade. Ele supre toda a nossa necessidade. Aleluia! O tema da palavra é: Deus tem um desafio para você. Deus, irmãos, já falou aqui hoje, clara e exclusivamente. Ainda bem que o pastor só revelou quem estava com mal de estômago. Se revelasse quem estava com a perna tremendo, já ia levantar minha mão assim, automaticamente. Talvez nem só a perna. Mas o que Deus quer passar para nós, irmãos, chega de comodismo. Hoje foi o ponto final. É essa a definição que Deus colocou no meu coração. Hoje foi o ponto final. Deus deu um ponto final para o faraó, a resistência dele, para que o poder de Deus pudesse ser manifestado e que o nome de Deus fosse glorificado até pelo ímpio. E Deus quer fazer a mesma coisa comigo e com você, irmãos. Ele quer que o faraó que tem na minha vida, que tem na sua vida, hoje ele caia para que o nome de Deus seja anunciado e até o ímpio glorifique o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Deus é poderoso, irmãos, para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente mais. Eu preciso apenas crer e seguir aquilo que Ele deixou para mim. Todos esses homens que eu citei, irmãos, eles tiveram circunstâncias que eles precisavam ter atitude. E eu e você precisamos ter uma atitude de permanência, de integridade diante de Deus. O desafio que Deus veio propor hoje para você é: seja fiel. Aleluia! As circunstâncias que você está passando vão modelar o milagre que Deus vai fazer na sua vida. É isso que eu preciso colocar no meu coração. A circunstância propõe desafios de Deus para que eu cresça, para que eu tenha maturidade, para que eu pare de olhar para trás, para que eu tenha novidade de vida. Aleluia! Eu vou chegar, que hoje Deus quer falar sobre, eu falei vários personagens, mas Deus quer falar sobre Moisés especificamente. Para quem não sabe, o povo de Israel estava cativo no Egito. Quando ele chegou lá no Egito, ele não era cativo. Quando ele chegou no Egito, o povo de Deus era convidado. Eram 70 pessoas que eram parte da família de José. José se tornou governador do Egito, levou toda a sua família, e a partir daquele momento é que o povo de Deus começou a habitar na terra do Egito. O povo não ficou 430 anos escravo. Tá? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha que ficou 430 anos escravo. Não. Quando Deus falou com Abraão, ele falou:
430 anos vocês serão peregrinos em terra estranha. Não falou que eles seriam escravos todo esse período. Eles participaram, eles chegaram lá no prover de Deus, no mover de Deus. José, que era do povo de Deus, que era um hebreu, ele foi constituído governador da maior nação daquela época. Mas ele viveu 110 anos, e a Bíblia diz que depois que ele morreu, entrou um outro faraó. A Bíblia não fala quanto tempo esse faraó entrou, mas fala que ele não ouviu falar sobre José. E ele começa a analisar o povo de Deus e vê que o povo crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Chegaram lá com 70 almas. E naquele tempo já tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas, alguns estimam até 3 milhões de pessoas. Olha que multiplicação que Deus fez de um povo que chegou com 70 almas. É a promessa que Deus tinha lançado lá sobre Abraão. O que Deus quer passar para mim e para você hoje, irmãos, é que assim, as coisas que Deus fala, elas se cumprem, queira eu creia, queira eu não creia. A promessa que Deus faz, ela se cumpre, eu crendo, eu não crendo. As ações de Deus se manifestam, eu crendo ou eu não crendo. Deus, ele nunca vai ser impedido de realizar a obra que ele tem de acordo com a minha vontade. Deus, ele é bom em uma coisa, irmão. E eu, graças a Deus, aprendi bem cedo para não sofrer. O Espírito Santo, ele é bom em convencer o homem do pecado. O Espírito Santo, ele é um ótimo professor para corrigir aquele que está no caminho errado. O Espírito Santo, ele é o melhor guia para levar você diante da presença de Deus. Ele é o melhor orientador que Deus deixou para que a minha vida e a sua fosse modificada pelo poder de Deus. Tudo que eu preciso na minha vida, Deus deixou dentro de mim. Tudo que você precisa na sua vida, Deus deixou dentro de você. Então, por que você busca soluções que não estão dentro de você? Por que você busca soluções no seu dinheiro? Por que você busca soluções no seu salário? Por que você procura motivações no seu chefe? Por que você se desafia no seu trabalho? Mas quando chega para as coisas de Deus, eu tenho sempre um limite. Deus hoje veio colocar o limite por terra. Você vai ver que Deus vai colocar sobre você, irmãos, um desafio atrás do outro. Para você aprender a resistir a Faraó, assim como ele se levantou, mas para colocar ele por terra, porque ele tem um prazo determinado na nossa vida. Ele não permanece para sempre. E aí a Bíblia diz que o Faraó, vendo que o povo crescia e se multiplicava, ele deu a ordem para as parteiras e falou: olha, quando for nascer um hebreu, se for mulher, deixa que viva, mas se for homem, pode matar. Você imagina a crueldade de você matar um neném recém-nascido. Mas era uma ordem clara, absoluta, que tinha que ser cumprida. Mas uma pessoa desobedeceu e poupou um menino, e a gente sabe a história. Esse menino, ele era o Moisés, ele foi colocado num cesto, foi colocado no rio Nilo, as águas levaram ele até a filha de Faraó, e ele acabou sendo adotado. E ele cresceu, permaneceu no Egito durante 40 anos, aprendendo sobre toda a ciência egípcia. Tudo aquilo que o Egito tinha de melhor, era a maior nação naquele tempo. Era como se fosse os Estados Unidos hoje, a maior potência mundial. Era ele que ditava as regras, ele que tinha o maior exército, ele que tinha a melhor tecnologia, ele que tinha a melhor ciência, ele que tinha os melhores médicos, as melhores soluções, as melhores saídas. Tudo eles tinham de autossuficiente. Até aparecer um tal Moisés. A Bíblia diz que depois de um certo tempo, de 40 anos, ele descobriu a sua verdadeira natureza. Ele acabou sendo incomodado porque um hebreu estava sendo chicoteado, estava sendo castigado. E ele, criado como um egípcio, ele matou o egípcio que estava castigando aquele homem. E Faraó ficou sabendo, e Faraó resolveu matar Moisés. E aí Moisés fugiu do Egito. Tudo isso que eu estou falando está lá no capítulo 1. E aí ele saiu e ele encontrou no meio do caminho um poço onde estavam as filhas do sacerdote Jetro, que era da cidade de Midian, e ele acabou ali convivendo com aquele povo. E ele permaneceu ali durante algum certo tempo, até que Deus provocou nele
É isso que eu quero que você entenda. Deus provocou nele um interesse em sair do comodismo. Deus hoje quer promover em você, irmãos, incentivar você a sair do comodismo. Ele não quer te forçar, Ele não quer te empurrar. Ele quer que você tenha curiosidade em conhecer aquilo que Ele pode dar. Quantas vezes você já ouviu falar que Deus tem maravilhas, que Deus tem dons, que Deus faz milagres sobrenaturais? Por que que os milagres sobrenaturais, por que que os dons, por que que essas coisas que eu escuto falar tanto não acontecem na minha vida? E esse homem foi instigado por Deus a chegar num lugar, e naquele lugar tinha uma sarça. E quando ele viu que a sarça estava ardendo em chamas, mas ela não se consumia, ele olhou brevemente, ele virou seu rosto e Deus falou com ele: Moisés. Deus hoje veio te chamar, foi pelo nome, irmão. O encontro hoje com Deus é pessoal. Deus veio falar com você pessoalmente. Para que você entenda, irmãos, que hoje é necessário mudança na sua vida. Deus não quer mais você do jeito que você está. Hoje é dia de você mudar a sua vida. E não depende de Deus, irmãos, depende de você. E ele falou: Moisés, Moisés, imediatamente falou: Senhor, eis-me aqui. E aí a gente sabe o texto que Deus falou com ele: tira a sandália dos seus pés. Mas o que eu quero enfatizar é que Deus deu uma ordem para ele e falou: olha, você hoje foi constituído por mim para ser o libertador do povo do Egito. Deus hoje chamou você para ser hoje promovido a libertador de almas do inferno. Almas que estão presas no jugo de Satanás e que precisam ser libertas hoje. É hoje, irmãos, não é depois, é hoje. O tempo se chama hoje. Deus não quer deixar mais para depois. Não é para orar depois. Não é para jejuar depois. Não é para santificar depois. Não, é santificar-vos hoje. E amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É Ele que vai fazer as coisas extraordinárias. Mas Ele precisa de uma igreja viva. Não podemos estar mais acomodados e sentados. Deus chama hoje você para ser um militante de um exército que precisa permanecer de pé. E esse homem foi levantado por Deus. E Deus deu uma ordem para ele: você vai lá e vai falar com o faraó. É uma ordem simples, clara. Mas a resistência do faraó foi terrível. A Bíblia diz que Deus mesmo endureceu o coração de Faraó. E às vezes a gente lê o texto, e quando a gente começa a ler sobre as pragas, e a gente vê que as pragas não atingiam o povo de Deus, e a gente cansou de ouvir, eu cansei de ouvir pregações que, Deus mandou a praga para combater um deus egípcio. Irmãos, é verdade. Mas o maior tratamento Deus não estava fazendo no egípcio, o maior tratamento Deus estava fazendo no povo. O povo é que precisava ver as coisas que Deus poderia ter a capacidade de fazer. Um povo que foi constituído como escravo, eles não sabiam mais se posicionar. Eles simplesmente aceitavam ordens. Eu aceito ordem, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Irmãos, e a ordem que Deus deu, ninguém cumpria. A ordem que Deus deu, ninguém cumpria. E aí Deus precisou convencer egípcios e hebreus que Ele era um Deus de palavra. Ele não muda de opinião, mesmo que você peque, irmão. Eu posso errar, mas Deus Ele não muda o chamado que Ele tem na minha vida. Ele continua me amando, Ele continua crendo que eu vou mudar, e Ele fica na expectativa que o arrependimento brote no meu coração. Mas isso não aconteceu com aquele povo. Muito tempo escravo, muito tempo recebendo ordens, muito tempo recebendo jugo, não sabia se posicionar. E os egípcios, o lado contrário, era uma nação poderosa, autossuficiente, independente, gostava de dar ordem, não gostava de confronto. E a Bíblia diz que Deus ele tinha um plano especial, e Deus mandou pragas. Quantas pragas Deus mandou? Quantas pragas?
Deus mandou 10 pragas. Deus mandou a água se transformar em sangue. Depois Deus mandou rãs. Depois Deus mandou piolho. Depois Deus mandou mosca. Depois Deus mandou peste nos animais. Depois Deus mandou úlceras. Depois Deus mandou saraiva do céu. Depois Deus mandou gafanhotos. Depois Deus tirou a luz, deixou como o dia fosse trevas. E depois Deus matou todos os primogênitos. Deus foi trabalhando, irmãos, em cada um. Em cada deus egípcio, Deus combateu a autossuficiência. Mas para o povo de Deus, Deus foi mostrando que ele tinha poder sobrenatural. Não era porque o povo era escravo que Deus tinha abandonado ele. Não é porque eu estou numa situação difícil que Deus não me ama mais. Não é porque eu estou numa situação que é difícil que eu fui abandonado. Quantos crentes hoje estão sentindo que Deus o abandonou? Só que Deus lhe falou, Jesus falou, eu pessoalmente estarei com vocês todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Em todos os instantes, irmãos, a Bíblia diz que antes que o pensamento se forme e chegue na sua boca, Deus já conhece o coração do homem. Deus, ele te conhece no profundo. Você às vezes se engana com as coisas, mas Deus não. Deus, ele te conhece na profundidade do seu coração. E o que Deus espera hoje, irmãos, é que ele vê aquilo que você quer esconder. Deus te chamou para a responsabilidade e você fala, não, hoje está cedo, eu sou adolescente ainda. Vamos começar pelos adolescentes. Eu sou adolescente ainda, não sei falar direito, não sei. Deus chamou os adolescentes para serem fortes. Deus chamou os jovens para ser fortes. Deus já deu poder para vocês para vencerem o maligno. Então, jovens, não há desculpa para você não se levantar diante de Deus. Deus te fortaleceu já. É só você pegar aquilo que Deus deixou. Cadê os jovens aí? Nossa, é a cara de pau, hein, irmão. Você pegou a parte do ser forte só, né? Então você é o que tem menos desculpa aí, que já, ó. Jovens, vocês são fortes. E Deus já deu poder para vocês vencerem o maligno. O que o mundo oferece aí fora é uma maquiagem. É uma máscara. Que um dia ela cai. Mas o que Deus fala, ele vem com o rosto limpo diante da tua presença para mostrar quem ele é. Para de olhar para o que o mundo tem para oferecer. Crente não olha para o lado. Fala para o seu irmão, crente não olha para o lado. Quem olha para o lado é quem não tem certeza, quem não tem convicção. Aí fica espiando para ver o que o outro está fazendo, para ver se faz aquilo na vida dele e dá certo. Não, irmãos, o encontro com Deus foi pessoal. Deus chegou e falou, Moisés. Não falou Josué, não falou povo, não falou Egito, não falou faraó, não. Ele falou Moisés. E hoje ele vem aqui e fala, Dorival, Fabiana, Ana, Gabriel. É pessoal. Deus vem chamar pelo nome. Deus não quer mais ninguém sentado. Eu estou com medo, mas eu vou. Deus não quer, irmão. Ele quer que você seja como Moisés, que vá. Mas Moisés foi de primeira? Não. Porque Deus precisa fazer um preparo na nossa vida para que a nossa vida seja desvinculada do conforto. A primeira coisa que precisa acontecer na minha vida e na sua, irmãos, você precisa romper com o passado. Romper com o passado. Deus, para usar Moisés, precisou que ele rompesse com o Egito, que ele abandonasse tudo o que ele sabia, toda a inteligência, capacidade, poder e autoridade, para que ele fosse servo. Só. E aí Deus começou a trabalhar em um libertador. Se você não romper com o seu passado, Deus não vai fazer nada na sua vida. De imediato. Ele vai trabalhar na sua vida em fases. Hoje a gente vê que, sabe o que o povo de Deus quer? Moleza.
Moleza. Eu vou no culto no domingo e já está bom. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que não sei o quê, tenho que sei o que lá, tenho que ser isso, fazer aquilo outro. Irmão, se Deus tirar tudo hoje, só vai te sobrar uma coisa: a fé em Deus. Porque isso Ele não tira de ninguém. Então, cuidado com as escolhas que você tem feito na sua vida. Porque se a escolha que você fez na sua vida não tiverem na prioridade de Deus, Deus vai começar a tirar da sua vida. Moisés tinha poder, Moisés tinha autoridade, ele tinha dinheiro, ele tinha fama. Deus foi tirando um por um. 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 Autossuficiência cai, independência cai, prioridade errada cai, escolha errada cai, pecado cai, tudo cai. Talvez hoje Deus precisa te fazer de novo igual lá no vaso do oleiro. Mas não faça como o vaso que está descrito lá. Que a Bíblia diz que o vaso, ele se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou. Porque às vezes o vaso quer ter vida própria. O vaso quer escolher o modelo que ele tem que ser. Ele quer escolher o material que ele precisa ser construído. O material que tem que ser constituído. Ele quer escolher o material que precisa ser reservado. O vaso não escolhe. Hoje acabou a moleza, irmão. Paulo disse assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Crente hoje está cansado de falar em tribulação. Fala em tribulação, Jesus tem misericórdia. Não, Jesus não tem misericórdia. E Paulo nos ensina que eu tenho que me gloriar na tribulação. Porque a tribulação ela me traz paciência. A paciência ela me traz experiência. A experiência me traz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado sobre o meu e o seu coração. Sabe o que o povo quer? Já ir lá para a parte do que o amor de Deus foi derramado nos corações. Não. Deus te chamou para você se gloriar primeiro na tribulação. Tem gente que não sai da tribulação porque não aprendeu a glorificar Deus na tribulação. Quer ser liberto do deserto, mas às vezes a gente vai precisar passar 40 anos. O povo precisava ficar 3 dias no deserto, ficou 40 anos. Deus não quer que você tome as escolhas precipitadas porque vai aumentar o tempo do deserto. Não vou ser aquele pregador que vai falar, não, porque no deserto é lugar de experiência. Não. Esse deserto que Deus está falando é lugar de comer terra. O deserto com Deus é um processo. O deserto por escolha própria é outra. O pessoal escolheu ficar 40 anos no deserto. O que faltou? Água. De repente faltou comida. Faltou a carne boa. Faltou o churrasco de fim de semana. Começou a faltar algumas coisas, por quê? Porque a escolha do homem, ela é baseada naquilo que ele vê, e Deus hoje quer te dar visão do céu para você escolher coisas que são sobrenaturais. As coisas, irmãos, que são visíveis, elas são temporais, mas as coisas que invisíveis que vêm do céu, elas permanecem para sempre. As coisas que Deus dá para mim e para você, elas são eternas. Mesmo que eu não saiba usar, é eterno. Ele não volta atrás na palavra dele. Sabe o que Moisés precisou fazer? Superar suas desculpas. Deus falou, você vai ser o libertador. Como é que eu vou chegar diante de Faraó? Quem sou eu para que vá a Faraó e fale que eu vou libertar o povo de Israel das garras do Egito? Desculpa. Ah, tem que pregar o evangelho. Ah, mas eu nem fiz teologia. Tem toda sexta-feira aí com o pastor Dorival, não perca. Ah, mas eu tenho que orar muito. Eu nem vou na oração porque não dá tempo. E isso e aquilo outro, irmãos. Para Deus usar a minha vida e a sua, precisamos superar as nossas desculpas. Hoje, o encontro é pessoal, não tem justificativa.
Diminuiu bastante o aleluia. E vai diminuir mais. Você precisa superar as suas limitações. Deus falou, Moisés, você é o libertador. Vai lá, fala para Faraó que eu vou tirar o meu povo de lá. Ah, Senhor. Não precisa nem falar direito. Alguns dizem aí que eu sou gago. Olha, eu não sei falar, minha boca é pesada, falo umas coisas pesadas aí, eu não tenho filtro, né, o meu pavio é curto, temperança passou longe de mim. Moisés, sem desculpas, sem limitações. O problema é esse, Arão vai falar no seu lugar. Mas a ordem, Moisés, é para você. A ordem, Moisés, é para você. A ordem é para você. 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 Lá em cima é para você, no som é para você, o louvor é para você, é para mim. Rompa com o passado. Supere suas limitações. Supere as suas desculpas. Sabe por que limitação, irmãos? Deus não estava preocupado se Moisés era bom ou não. Para a obra que Deus tinha, Moisés não servia. Às vezes é essa a percepção que a gente tem da obra de Deus. Aquilo que Deus tem para a minha vida não serve para mim. Mas Deus, irmãos, Ele tem a roupa certa para a pessoa certa. Não adianta, é a armadura certa para a pessoa certa. É a ferramenta certa para a pessoa certa. Você precisa aceitar aquilo que Deus te oferece. Para de resistir com aquilo que Ele quer dar para você. Quantas vezes você está lutando com o anjo, mas não é para prosperar, é para resistir. E aí, sabe o que vai acontecer? Você só vai sair com a marca manquejando. Deus quer dar a experiência além. Ele quer dar a experiência de você ter um encontro com Deus pessoalmente. Não resista ao chamado de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Olha como Deus ele é interessante. Quando ele chegou para Moisés, ele falou, Moisés, você vai ser o libertador do povo. Ele não falou, você vai orar pelo povo, você vai ser intercessor do povo, você vai ser o palestrante, o cerimonialista, você não vai ser o mestre de obra, não vai orientar eles a fazer tijolo, não vai ser o arquiteto da obra. Não, Moisés, eu te chamei para ser o libertador do povo, só. Aquilo que Deus deixou de ordem para você, irmãos, é para você fazer sem desculpas, sem limitações, porque Deus, Ele faz com que eu tenha apenas uma opção de escolha. Quando eu cresço na obra de Deus, irmãos, quando eu começo, eu tenho um leque aberto, eu posso orar, eu posso interceder, eu posso evangelizar, eu posso pregar, eu posso ser levita, eu posso ser um monte de coisas. Mas quando Deus escolhe e determina já o chamado, Ele vai estreitar até você ter uma escolha só. É uma escolha só. É a escolha que Isaías fez. Senhor, meu passado é difícil, o meu povo é difícil, a minha limitação é grave, as minhas desculpas, as minhas muletas, dá para suprir todos os deficientes do Brasil. Mas, Senhor, eis-me aqui. Envie-me a mim. Deus, irmãos, Ele vai começar a fazer com que você entenda que com Ele só existe apenas um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe opções, não existe variedade, não é menu de restaurante, não é cardápio de restaurante. Só existe uma escolha. Moisés não entendeu isso no começo, foi por isso que Deus precisava ir tirando dele. Ele achava que ele estava perdendo, mas Deus estava construindo. Quantas vezes nós estamos achando que nós estamos perdendo e Deus está edificando? Eu estou perdendo e Deus está edificando. Eu estou perdendo, mas Deus está edificando. Porque o que Deus edifica não é aquilo que eu vejo.
O que Deus edifica é aquele templo espiritual que foi criado dentro de mim para o Espírito Santo habitar. É Ele que é edificado quando Deus tira as coisas que atrapalham Ele de agir. É uma opção de escolha. E ele foi com Moisés. Eu não sei falar, sabe? Arão não é mudo, ele fala. Mas eu vou no nome de quem? Eles têm tantos deuses. Você vai no nome do eu sou. Não, mas eu tenho dificuldade. Não tenho eloquência. Tenho sabedoria com as palavras. Apenas abre a tua boca que eu encherei. Percebe que quando Deus vai trabalhando, irmãos, as justificativas vão diminuindo. Deus vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. E por isso que Deus veio hoje para abrir os teus olhos, porque Ele está avisando sobre algo que está acontecendo aí. Todo mundo acha que essas tragédias estão acontecendo no mundo, é o diabo que está agindo, e eu digo para você hoje, Deus está descendo a mão no planeta. Eu estava de joelho e eu perguntei para Deus, Deus falou, sou eu, tem nada de capeta. Sou eu. Sabe por quê? Porque eu preciso levantar o exército do conforto. Eu preciso levantar. O povo de Deus precisa se manifestar e mostrar quem é. Deus trabalha para te dar uma escolha só. Eu glorifico a Deus porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com várias opções. Se eu tiver 3, 4 opções, eu já fico perdido. Preciso de conselho. Fabiana está aí que não deixa mentir. Então, minha roupa é assim, é tudo azul, preto, roxo. No máximo 3 cores. Meia, só branca. Social, que é só preta. Sapato só preto. Cinto só preto. Eu não tenho muitas opções, irmão. Não sei trabalhar com muitas opções. E graças a Deus por isso, porque isso me ajuda a entender que diante de Deus eu não posso ter muitas opções. Porque Deus ele não me propõe muitas opções. Então eu não fico pensando em opções. Se Deus me chamou, irmãos, para pregar o Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho, eu não tenho que ser intercessor. Se Deus me chamou para ser missionário, eu não tenho que cantar no louvor. Vai falando aí, Jesus. Tem uns que eu sei, mas eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Levanta e anda. Vá, não peques mais. Deus tem a pessoa certa para o lugar certo. A obra de Deus perece porque está faltando o restante. O chamado de Deus é quíntuplo. Pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos. Cadê os mestres? Cadê os evangelistas? Cadê os apóstolos? Pastor é mais fácil de achar. Profeta também. Demonstrado hoje instantaneamente. E os outros? E os outros ministérios? E os outros chamados? E as almas que estão morrendo? As almas que estão morrendo. Sabia que na Nova Zelândia o cristão ele é crucificado e queimado vivo? Eu vi 50 morrer. 50. Na Coreia do Norte não pode nem entrar a Bíblia. Na Coreia do Sul, também. Sabe como é que é o culto na Coreia do Sul? O evangelismo é feito versículo a versículo. Não existe Bíblia. É um versículo. Esse versículo é usado para várias pessoas. Hoje é a era da modernidade, é a era da facilidade. Nem preciso trazer Bíblia na igreja. Trago o meu smartphone, o meu tablet. Eu vou deixando as coisas de Deus, ó. A minha espada, eu vou trocando a minha espada para um canivete. Para quê? Os diabos nem são grandes, um canivete já resolve. Cuidado. Se Deus mandar um capetão, eu quero ver. Tem a arma certa para a batalha certa.
A batalha para derrubar o gigante Golias era com espada, era com armadura, era com autoridade, era com tamanho, era com beleza, era com porte, era com patente? Não. A batalha de Golias era coração ligado ao coração de Deus. Quando o meu coração está ligado ao coração de Deus, irmãos, eu nem preciso orar, cai na hora. Hoje, eu estava contando o testemunho na célula. Falei do pastor João lá. Que ele estava indo fazer a visita, ele parava o carro e falava assim, ó, fica esperando que o demônio vai sair correndo. Aí passava o capeta. Chegava lá, já não precisava fazer nada, já era só orar, porque Deus já tinha feito a obra antes dele chegar. Sabe o que acontece hoje? O crente chega, e aí, capeta, tranquilo, você não vai dar trabalho hoje não, né? Fica de boa aí que eu nem mexo com você, você não mexe comigo, e a gente convive. Irmãos, só uma escolha, só um caminho, só um Deus, Senhor e Pai de todos, mais nada. Para de ter opções, para de escolhas, para de pensamentos. Muitas opções. Eu quero muito, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Sabe o que acontece? Não ganhei uma alma para Jesus. Essa semana eu tive uma experiência linda. Tem um rapaz que trabalha na empresa. Ele senta assim a uns 5 ou 6 metros longe de mim. Só que o chefe dele senta na minha frente. E ele chegou de manhã, apavorado, ele recebeu uma ligação lá, a filha dele estava tendo um ataque, não sei do que é. E ele, muito preocupado, você via na cara dele a cara de pânico. Só que ele não veio falar comigo, então eu fiquei ali, fiquei quieto, não falei nada, não me pronunciei, mas comecei a orar. E aí eu percebi que ele ia sair mais ou menos no mesmo horário que eu. Então eu arrumei minhas coisas e fiquei esperando ele levantar. Na hora que ele levantou, eu saí atrás dele. Só que ele saiu acelerado. E aí eu saí atrás dele. Fui. Uns 15 minutos de caminhada, e eu corri e alcancei ele. Eu bati no ombro dele e falei, e aí, tudo bem com a sua filha? E ele falou, não, minha filha teve um problema, uma convulsão, acho que é convulsão. Não sei, falou, teve um ataque, aí a gente está levando ela no psicólogo, agora eu vou ter que levar ela num psiquiatra, e ela está tomando remédio tarja preta, e ele começou a falar, e ele falou uns 15 minutos. E eu perdi o trem, fui perdendo tudo. E eu fiquei só ouvindo, ele falou, e eu não falei nada. Eu falei só uma coisa para ele, falei, eu vou orar pela sua filha. E ele pegou e foi embora. Chama Ana Caroline, se você lembrar nas suas orações, ore por ela. E aí, só falei, contar sua filha, e no final eu vou orar por ela. E passou. No outro dia, ele chegou atrasado, que ele foi levar ela no médico. A esposa dele levou, e aí eles conversaram, depois ele veio e me chamou, falou, eu queria te agradecer, porque quando eu conversei com você, tudo aquilo que eu tinha de medo, de preocupação, de angústia sobre a minha filha, saiu na hora. E aí eu fui no médico, o médico chegou para mim e falou assim, tudo aquilo que os médicos estavam fazendo está tudo errado. Nós vamos começar hoje um tratamento novo com ela, e ela vai ficar 3 meses, ela está zerada. E eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa que o Senhor fez, porque eu não fiz nada. Eu falei para ele, como vai sua filha, e eu vou orar por ela. Às vezes, irmãos, as pessoas estão tão sedentas lá fora que você não precisa fazer muito. Você precisa apenas prestar o ouvido e falar, fala. Deixa Deus operar. Para de ter pressa. Porque se tiver muita pressa, Deus vai te dar uma muleta para você andar devagar. Eu estou falando sério, irmãos. As coisas de Deus está me falando muito sério. Tem prazo determinado e tem escolhas para ser feitas que Deus não pode mudar a sua opinião. O funil está aberto. Mas é maravilhoso, irmão. Depois que você passa por isso que assim, se você escolher rápido e entender rápido o processo de Deus, você vai ver como as coisas mudam instantaneamente. Depois que Moisés entendeu o projeto de Deus, entendeu o que ele tinha que fazer, ele precisava de uma coisa só, seguir o alvo proposto por Deus. Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Isaías disse assim: Deus, o Todo-Poderoso, fez da minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escolheu para ficar na sua aljava. Deus te escolheu para uma obra maravilhosa, irmãos. E você precisa se levantar porque Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na sua vida. Deus não quer, irmãos, fazer coisinha pequena. Deus quer fazer coisas extraordinárias, que as pessoas vão olhar e vão se admirar. Como é que pode transformar água em sangue? Como é que pode transformar água em vinho? Como é que esses milagres acontecem e a ciência não explica? Deus Todo-Poderoso pode fazer tudo aquilo que você imagina e muito mais além. Quer fazer prova de Deus? Pode fazer. Você não crê, irmão? Não tem nada a ver com isso. O Egito está aí para provar que Deus estava certo. O faraó estava lá para provar que Deus manifestou o poder dele sobre o Egito e o nome dele foi anunciado, glorificado e exaltado e permanece para sempre. O que Deus tem para fazer, irmãos, é coisa extraordinária. Extraordinária. Eu queria que você sentisse um pouco do que eu estou aqui. Só um pouquinho. Você entendeu o que Deus pode fazer. Eu entendi isso muito rápido na minha vida, irmãos. Demorei um pouco. Vou te falar só para encerrar isso. Eu era uma pessoa que era difícil de falar. Quem veio falando aqui hoje e me conheceu há 20 anos atrás, pessoa totalmente irreconhecível. Só para você ter uma ideia, eu já amarrei cadarço de sapato que não tinha cadarço quando anunciaram quem queria ler um salmo. Sabe aquele miguezinho que você dá assim? Quem quer ler um salmo aí? Daquele... Não tem nem cadarço, mas você fica amarrando não sei o que lá. Tem coisa, irmãos, que Deus foi deixando. Mas olha como Deus é bom. Quando eu arrumei emprego, olha como a mente humana é e como Deus trabalha. Eu pensei, vou arrumar um emprego com computador. Não preciso falar com ninguém, conversar com ninguém, recebo ordem, processo no computador, resolvido. Arrumei um emprego em São Caetano, numa empresa que era revenda de software. Tudo que eu pensei, tenho software, vou dar suporte por telefone, a pessoa não precisa nem me conhecer. Olha o pensamento. Aí olha o pensamento de Deus. Você não quer falar com ninguém? Tá bom. Você tem vergonha de falar com as pessoas? Tá bom. Você é tímido? Tá bom. Uma semana depois, não, um mês depois que eu estava trabalhando, meu chefe chegou para mim com a chave do carro. Lembro até hoje. Chave do carro, deu na minha mão, falou assim, ó, você tem uma apresentação do sistema lá em Guarulhos. Não tinha Waze, tinha Google Maps, no máximo aquele guia que era terrível. Eu era recém de carta, nunca tinha ido para Guarulhos, nem sabia para que lado ficava, muito menos fazer uma apresentação. E eu cheguei lá no lugar e falei, Jesus, você precisa fazer um milagre aqui hoje. Eu não estou preparado para passar por isso. Aí eu saí cedo, cheguei 1 hora antes em Guarulhos da apresentação e precisava só achar a rua. Cheguei em Guarulhos, até foi tranquilo. Eu fiquei 1 hora perdido em Guarulhos. E da onde eu cheguei, da onde eu parei perdido, até onde era a empresa, era como daqui na porta ali, ó. E eu fiquei 1 hora perdido nesse local, não consegui achar a porta ali. Para você ver como é. Aí eu me achei, cheguei na empresa. Cheguei na empresa, era fazer demonstração no sistema de contabilidade. Eu não conhecia nada de contabilidade, eu só entendia de computador do sistema, nada de contabilidade. Cheguei na sala, uma sala gigante, um monte de velhinho, só os tiozinhos, 50, 60 anos. Falei, eles vão acabar comigo aqui. Na hora que eu começar a falar, vai começar um monte de questionamento. Aí Deus enviou um anjo. O rapaz chegou lá e falou assim, ó, eu te ajudo a apresentar. Não sei de onde que ele apareceu. Falei, tá bom. Aí ele apresentou, eu fui ajudando ele. Aí
Graças a Deus foi bem lá, voltei. Ele até falou pro meu chefe, olha, foi bem, foi tranquilo. Falei, glória. Olha como Deus trabalha. E eu continuei aqui, na mesa, me livrei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passou 15 dias, meu chefe chegou de novo para mim, chave do carro na mão, falou, ó, amanhã você vai para Descalvado. Aí eu olhei para ele e falei, é de comer isso aí? Falei, não, é tranquilo. Pega a Bandeirantes, vai até o fim, chega lá, você vai emendar na Anhanguera, você vai até Porto Ferreira, quando chegou a Porto Ferreira, você vai pegar uma estradinha, 30 quilômetros, você está lá. Eu olhei para ele e falei, como é que eu chego na Bandeirantes? Não sei nem onde é a Marginal. Vai vendo. Aí eu cheguei lá, consegui chegar, graças a Deus. Cheguei lá, não foi ninguém da minha empresa esse dia, foi só eu, e eu de carro. Quando eu cheguei lá, o diretor, o gerente de TI me chamou e falou, ó, você hoje está responsável por todo o sistema aqui. Então, tudo que acontecer aqui, eles vão te ligar. Eu falei, mas eu não conheço de tudo. Ele falou assim, resolve. Eu falei, tá bom. Aí, olha como Deus é maravilhoso. No outro dia chegou quem? O presidente da empresa. Chegou, trouxe a secretária e falou assim, ó, você tem que dar um treinamento para ela de toda a área comercial. Eu liguei aqui em São Caetano e falei, pelo amor de Deus, me dá um treinamento por telefone que eu não sei nem o que ele está falando. Aí, o que eu pensei? Voltando de lá. Falei, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Que o Senhor tem trabalhado de um lado, algo que eu tenho relutado em aceitar. E Deus falou, eu te chamei, o dia que eu te falei, quando você tinha 14 anos, que você ia ser um pastor. Deus começou a me dar apenas uma escolha. Eu cheguei na igreja e falei, pastor, se precisar ir, pode me chamar. O pastor foi bem usado por Deus esse dia, irmão. Eu cheguei, teve uma reunião da escola bíblica. Ele me chamou e falou assim, você me ajuda a dar aula para os jovens? Eu falei, beleza. Falou, você vai ser o meu auxiliar. Pastor Dorival. Foi usado por Deus, nem sabe. Está sendo revelado agora. E aí ele me chamou na reunião e falou, você quer ser meu auxiliar? Porque às vezes eu não posso estar aqui, tem que fazer alguma visita. Tem que... Eu falei, não, pastor, tranquilo. Eu falei, pastor nunca falta, suave. Viu o pastor faltar em culto? Não falta. Aí beleza, fez a reunião, isso foi uma terça-feira. Quando chegou no domingo, orou aqui para começar a escola bíblica, 9 horas, vamos subir a aula dos jovens lá na cantina. Tinha 56 jovens, eu me lembro até hoje, 56 jovens. O pastor pegou a Bíblia dele, nem sei se ele lembra disso, mas eu lembro perfeitamente. Ele sentou e falou para mim assim, vai lá dar aula. Aí eu olhei, como quem não estava crendo no que ele estava falando, eu falei, não, o pastor não vai fazer isso comigo. Ele falou, não, vai lá dar aula. Vamos ver como é que é a sua aula. E eu fui lá e dei aula, 1h30 de aula. A gente tem um plano, Deus tem outro plano. Mas sabe o que eu falei para Deus? O que você precisar de mim, Senhor. Pode mandar que eu vou. Gemendo, chorando, tremendo, nervoso, com medo, covarde. Mas eu vou. Depois de lá, nunca mais parei. Então, irmãos, a gente passa por situações difíceis? Passa. Sabe por quê? Porque a gente quer resistir o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Quantas vidas hoje dependem, às vezes, só de saber que você falou. Quantas pessoas recebem uma pregação que nem é da igreja e às vezes me falam, olha, aquela palavra falou comigo. Pessoas que pedem conselho, o cara está no candomblé, me ligou para pedir conselho da religião dele. Olha só as coisas que Deus faz. E sabe o que está acontecendo? Vidas estão sendo alcançadas por coisas, irmãos, que eu não fiz absolutamente nada. Não tenho mérito, não tenho glória nenhuma, porque tudo quem faz é Ele. Você só precisa estar disponível. Abandone o seu passado.
supere as suas desculpas, supere as suas limitações. Escolha o que Deus escolheu. Permaneça no alvo que Ele te chamou, porque Ele tem coisas grandiosas e sobrenaturais para fazer na minha, na sua e no mundo lá fora, que depende de mim e de você. Amém? Eu queria orar por você. Se você quiser ficar em pé, tudo bem. Se você quiser ficar sentado, também tranquilo. Eu vou orar por um motivo. Para Deus acelerar o funil. Pensei que falar glória a Deus, só ouvi Jesus. Mas se você falou Jesus, irmão, você chamou a pessoa certa. Ele nunca falha. E nunca chega atrasado. Feche seus olhos. Se você quiser escolher primeiro antes de eu orar, pode ir falando com ele, não tem problema nenhum. Senhor Todo-Poderoso, Santo de Israel, Deus, em nome de Jesus, o desafio que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, foi lançado para a tua igreja, foi proposto para ele, foi colocado, Senhor, hoje na mão. Assim como um dia o Senhor chamou Moisés pelo nome, o Senhor chamou Josué pelo nome, o Senhor chamou Elias pelo nome, chamou Isaías pelo nome, Jeremias pelo nome, Paulo pelo nome, Timóteo pelo nome. Hoje, Senhor, o Senhor tem convocado hoje pelo nome. Cada pessoa que está aqui hoje, Senhor, recebeu de Ti uma convocação, recebeu uma orientação da escolha. Deus, faça coisas sobrenaturais nessa semana, Senhor, para que eles creiam na Tua palavra. Senhor, se tiver gigante, o prazo acabou. Se tiver faraó, o prazo acabou. Se tiver uma arca, ela também teve um tempo determinado. Se tiver uma cruz, também teve um tempo determinado. Tudo que foi, Senhor, trabalhado na vida dos seus servos, dos personagens, Senhor, dos profetas, dos líderes, Senhor, tudo teve um planejamento estratégico seu. Faça isso com o teu povo hoje, em nome de Jesus. Porque nós precisamos, Senhor, que o renovo, Senhor, não seja um banner, mas que o renovo, Senhor, seja uma unção sobrenatural. Uma medida, Senhor, recalcada, sacudida, transbordante, Senhor. Mesmo naquele, Senhor, mais incrédulo aqui. Mesmo aquele, Senhor, que duvida de tudo. Senhor, faça um milagre para que ele creia com seus próprios olhos, assim como o Senhor fez com Tomé. Mostra, Senhor, para o teu povo aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, quantos milagres, Senhor, dependem de nós. Depende de um sim hoje. Vidas, Senhor, libertas. Senhor, cegos curados, coxos restaurados. Senhor, a restauração, não em título, mas em prática, restaurando vidas, restaurando saúde, restaurando ministério, restaurando chamados, restaurando, Senhor, honra. Pessoas, Senhor, me fala no coração, pessoas acusadas pelo diabo que perderam a honra. Hoje, Deus tem restituição para você, em nome de Jesus. Porque para você, Deus nunca tirou a sua honra. Ele continua te chamando de filho. Senhor, toma a tua igreja na tua mão. O tempo é seu. O trabalhar do Espírito Santo, ó Pai, seja intenso, Senhor. Lá em Romanos 8, Senhor, versículo 26. Tua palavra nos orienta a respeito do Espírito Santo que intercede, Senhor, pelo teu povo com gemidos inexprimíveis. E ele tem chorado, Senhor, muitas vezes. Tem chorado, mas o Senhor tem escutado e transformado esse choro em alegria, porque o Senhor tem um tempo novo sobre a restauração. Uma igreja viva, Deus vai levantar uma igreja viva, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que não tem competência, dá capacidade, dá autoridade. Senhor, tira todo medo, Senhor, tira todo Gideão.